Sarra, que também é a terra da luz, eternamente tranquila, o estado de Buda propriamente dito. Bom, como é sabido por todos, eu sigo o budismo Nichiren Daishonin, Soka Gakkai Internacional, e eu vim falar agora sobre essa questão desse mundo Sarra, né? Desse mundo que nós vivemos. Então, qual que é o significado do mundo Sarra? Bom, conforme a fonte que eu utilizei aqui, que é um ABS 1868, 18 de novembro de 2006, na página A6, canal Deb. Esse termo, mundo Sarra, sugere que as pessoas que vivem nesse mundo devem resistir aos sofrimentos. O termo é definido como terra impura. O mundo Sarra é uma terra onde Sakyamuni faz seu advento e, resistindo a inúmeras adversidades. No Sutra do Lótus ensina que o mundo Sarra pode ser transformado na terra da luz eternamente tranquila. Bom, como é que isso ocorre? Um mundo de sofrimento se tornar um mundo de tranquilidade eternamente. É justamente nesse mundo Sarra que nós, os praticantes ou devotos do Sutra do Lótus, temos a oportunidade de transformar esse mundo de sofrimento e de dificuldades no mundo da terra da luz eternamente tranquila. Como? Através da prática, da recitação do nome Horengekyo. Como que isso ocorre? Porque através da prática, né, do Daimoku, nossa oração principal, e do Gongyo, a nossa prática complementar, a gente descobre que renasce para o mundo, fica entusiasmado com o mundo, e diante disso a gente se fortalece diante das dificuldades. Agora nós passamos a ter a certeza de que iremos transformar a nossa vida interiormente e depois o ambiente que nós estamos em contato. Por quê? Porque nesse momento, através da prática, eu vou dissipando toda essa ilusão e toda essa escuridão que permeia a minha vida, e vou evidenciando esse estado de Buda, essa tranquilidade, essa paz interior. Por isso que fala terra tranquila, porque eu consigo desapegar desse sofrimento que é o mundo em que vivemos para chegar nessa terra tranquila. O chegar aqui não é chegar que eu vou sair daqui e vou chegar a tal lugar, não. O chegar aqui é porque essa coisa sempre teve dentro de mim, esse estado de vida, Buda, que é tranquilo e que é iluminado e que é livre de todos os sofrimentos. Eu evidencio isso. E ao evidenciar isso, o meu interior se torna o quê? Uma terra tranquila. Porque, na verdade, se nós analisarmos, não existe essa questão de terra pura, terra impura, terra tranquila, terra de inferno. O que existe é a nossa mente. Se ela estiver pura, eu estou na terra pura. Se ela estiver impura, eu estou na terra impura, de sofrimento, de lamentação, de tristeza, de arrogância, de inveja. Agora, se a minha mente está pura, eu estou no mundo da paz, da coragem, da compaixão, da benevolência, do espírito de procura, do espírito de consolidar o Koserufa, ou seja, ensinar essa lei do Namyo Horengekyo para as outras pessoas. A minha visão muda completamente. Eu consigo enxergar aonde eu estou, mesmo tranquilo, porque agora eu atingi a terra da luz eternamente tranquilo, o meu estado de vida mudou, mas eu consigo enxergar as pessoas vivenciando no mundo de Sarra, no mundo de sofrimento. E eu vou ao encontro a elas, ensinar essa novidade, ensinar essa lei do Namyo Horengekyo para as pessoas. Então isso é a terra da luz eternamente tranquila. A era de Mapo é uma era de ilusões, de conflitos. A era de Mapo é o que nós estamos vivendo, né? Os últimos dias da lei, tá? É isso aí. Todo esse mundo conturbado, problemático, de conflitos, de impasses, de dúvida, de escuridão, de desespero, de sofrimento, de agonia. Essa é a era de Mapo, descrita no Sutra do Lótus.
nossa Terra, em que impera a disputa entre os esforços do universo pela iluminação contra a maldade da ilusão. Nos registros dos ensinos orais, Daishonin afirma, abre aspas, Myo, estado de Buda, ao passo que o Ho indica a escuridão, a ilusão dos 9 dos 10 estados. A unicidade da ilusão e da iluminação é chamada Myoho ou a lei. Então, pessoal, a lei, os caracteres chineses Myo, Yoho, Myo, Yoho, junto da Myoho, que é a lei. Esse Myo é a iluminação. O Ho é a escuridão. O universo é assim. Por isso que ele expandiu. Por que ele expandiu? O universo expandiu depois da teoria do Big Bang. Porque é essa luta incessante da escuridão contra a iluminação. Isso faz avançar. Como Sakyamuni provou que essa lei mística, Myoho, que permeia todo o universo e é o motor para a expansão do universo, também permeia a minha vida, está dentro de mim. E eu também sou assim. Essa eterna batalha da luz contra a escuridão, do esclarecimento contra a ignorância, da paz contra a ilusão, do medo contra a coragem. É isso que me move, assim como essa lei Myoho move o universo. Então, a nossa prática se resume a essa luta para alcançar, para evidenciar essa terra da luz tranquila, através dessa prática do Nam-myoho Renge-kyo. Essa prática também baseada nesse caractere Myoho, que nada mais é do que o fluxo natural do mundo, a impermanência. Então, a lei, depois dessa lei do Myoho Renge-kyo, a lei que predomina no universo é a impermanência. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Tudo tem um fim. Tudo tem um fim. Ou seja, então, diante dessa impermanência, que tudo se transforma, é a minha oportunidade para transformar, para evidenciar essa terra da luz tranquila. É aí que eu vou vencer todas essas maldades. Tudo que está desarmônico, eu posso tornar harmônico com essa prática. Tudo que é ilusão, eu posso tornar felicidade. Tudo que é escuridão, eu posso tornar iluminação. Então, esse Myo é abrir, revelar, reviver. O abrir, entender isso. Então, minha mente se abre para isso. Revelar é sair desse sofrimento e revelar esse verdadeiro eu, o Buda, o habitante da terra tranquila. E o reviver, ou seja, eu sempre fui isso, mas quando eu abri minha mente para isso, eu percebi o quê? Que eu sempre fui isso, desde o tempo sem início. Guangô Ganjô, tempo sem início. Então eu percebo isso. E aí eu chamo para minha responsabilidade. Eu me liberto de todos os sofrimentos. Então eu entro nessa terra tranquila. Por quê? Porque eu reabri minha mente. Eu revelei esse potencial que existe dentro de mim. E eu revivi essa condição de Buda que eu tenho desde o tempo sem início. Então, tudo isso vai transformar o mal, vai curar as doenças, vai solucionar a miséria e vai pacificar os conflitos. Por causa da ação constante, está vendo? A impermanência. Se está doente, eu só posso ficar sadio.
Se eu estou pobre, eu só posso prosperar. Se eu estou em desarmonia, seja familiar ou outras questões, eu vou me harmonizar. E o ciclo de novo. Se eu estou rico, se eu estou saudável, se eu estou harmonizado, eu poderei empobrecer, poderei adoecer, poderei desarmonizar. Gente, é isso é que move o universo. Quando eu entendo isso, abro a minha mente para esse entendimento que tudo é impermanente, o que vai acontecer comigo? Eu me liberto desse sofrimento, desse apego. Ah, eu tenho a casa tal, eu tenho um carro tal, eu tenho um emprego tal. Isso é permanente. Assim como eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou sem prosperar na vida há décadas. Isso pode transformar a qualquer momento, porque é assim o fluxo natural da vida. Então eu me tranquilo, porque eu tenho essa certeza. Então vamos lá, vamos dar um exemplo bem ilustrativo. Quando eu estou, que essa moçada fala hoje em dia, de boas, eu tenho que fortalecer minha fé. Por quê? Porque eu sei que isso pode mudar a qualquer momento. Lei da impermanência. Correto? Correto. E quando eu estou na dificuldade, no sofrimento, eu tenho que fortalecer a minha fé também para transformar essa situação. Então não tem nada de misticismo, não tem nada de procurar lá fora. Tudo é o quê? Razão. Tudo é a ação. Em vez de eu ficar com a ação do apego pelas coisas que eu consegui, que eu conquistei na vida, eu vou me fortalecer, agradecer por essas coisas terem manifestado na minha vida. Mas eu sei que a qualquer momento eu posso perder tudo. Então eu tenho que manter essa minha prática do Daimoku e do Gongyo para me fortalecer para quando a dificuldade, o obstáculo, a maldade manifestar, eu esteja mais fortalecido ainda e saia o mais rápido da situação. O contrário também é verdadeiro. Quando eu estou passando por dificuldade, muitos obstáculos na minha vida, eu também oro em agradecimento por estar orando, ter conhecido o budismo, essa lei, e me fortalecendo para vencer essa adversidade. Por quê? Porque eu sei se nesse momento que eu estou na escuridão, só pode vir a iluminação. E isso é a natureza, é o universo funciona assim. Lembra da dualidade no começo da minha fala? Entre a ilusão, escuridão e a iluminação? É que impulsionou o universo desde o tempo sem início, pois é, assim também é a minha vida. Então quando eu abro para isso, revelo isso, evidencio isso na minha vida, eu entro na terra da luz eternamente tranquila, porque eu paro de sofrer. Eu já entendi. Se estou de boa, tem que me fortalecer para a hora que a dificuldade aparecer, eu estar fortalecido. Se eu estou no desafio, tentando me transformar, na luta para sair de situação adversa, eu também me fortaleço. Por isso que eu me tranquilizo. Por quê? Porque eu consegui sair dos extremos, nem ficar passivo diante de momentos bons e nem ficar me lamentando durante momentos ruins. Por quê? Porque tanto um quanto o outro é certo que ocorre. Então eu estou tranquilo quanto a isso. Eu já abri minha mente para essa questão. Aí, seguindo. Portanto, a terra da luz eternamente tranquila também é a nossa revolução humana, a nossa mudança interior. Então, quando eu atinjo o entendimento dessa terra da luz eternamente tranquila, o que ocorre? Eu faço essa mudança profunda na minha vida, a revolução humana. É uma nova pessoa, com uma nova mente, não mais iludida, não mais escurecida, e sim iluminada, desapegada.
feliz. Porque eu não lamento mais, eu não reclamo mais. Eu simplesmente vivo a minha vida na plenitude. Isso que eu faço. Uma vida plena. Ao viver de forma plena a minha felicidade, que é interior, eu consigo o quê? Me tranquilizar, porque eu me libertei dos sofrimentos. É só isso? Não. Eu agora vou ensinar as outras pessoas a também abrir, evidenciar, revelar esse mundo da luz tranquila na vida delas. Essa é a prática completa. Seguindo. O local onde a pessoa abraça o Sutra do Lótus é o local da prática, a terra da luz eternamente tranquila. Daishonin ensina que o ciclo de nascimento e morte é uma sucessão de alegria e que a vida está nos dedicando de fazer da alegria. E a vida está nos mostrando que devemos dedicar a fazer dessa alegria a nossa realidade e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Olha, tá vendo? Seguindo, a felicidade não depende da circunstância. O importante é viver a vida plena, bem, no local onde se encontra. Pois, onde quer que estejam, nos empenhamos na missão. Lá será a terra da luz eternamente tranquila. Então, pessoal, foi o que eu acabei de dizer. Não importa a circunstância, que eu já entendi que tanto nos momentos bons quanto nos momentos desafiadores são circunstâncias da minha vida. E esse é um ciclo natural, esse é o fluxo da minha vida. A minha vida, ela é movimentada assim, momentos bons e momentos ruins. Isso eu já entendi. E aí então eu me tranquilizo contra isso aí, que eu já entendi. Agora, eu tenho que ter esse senso de missão, que é o que eu expliquei. Agora eu vou ensinar isso para as outras pessoas. Eu vou levar essa boa nova para as outras pessoas que estão sofrendo. Por quê? Porque não entenderam que nesse mundo de sofrimento nada mais é do que o quê? O mundo da terra da luz tranquila. Por quê? Porque eles não conseguiram evidenciar o estado de Buda na vida deles. Eles não conseguiram fazer a revolução humana. E eu irei ajudá-los a fazer esse processo, porque eu consegui atingir essa terra da luz eternamente tranquila através dessa prática. Então eu tenho como ajudá-los. Porque não adianta nada eu atingir a minha felicidade absoluta, eu viver uma vida plena de alegria, de felicidade, e o mundo ao meu redor todo está sofrendo. Não faz sentido. Então, a minha missão é essa. É a minha felicidade e a felicidade de todas as pessoas. Essa é a prática completa. E quando eu faço isso, aí eu evidencio a terra da luz tranquila no ambiente em que eu estou inserido. Não só dentro de mim, mas no ambiente em que eu estou inserido. Não é o ambiente externo que determina a felicidade, mas sim o que surge de dentro. Então, de novo, essa coisa de revelar. Essa felicidade sempre existiu dentro de mim. Mas por que eu não conseguia vivenciá-la? Porque eu estava preso numa ilusão. Eu não consigo, eu não posso, isso é muito difícil, eu não tenho forças para superar. A minha vida se resume a sofrimento, eu passo por muitas dificuldades. Isso é uma ilusão que a minha mente criou. Agora, quando eu recito o Nam-myoho Renge-kyo e consigo abrir minha mente para essa questão que tudo na nossa vida é impermanente, ou seja, tudo na nossa vida é provisório, eu consigo entender que o fluxo natural da minha vida é isso. Ora, momentos bons, ora, momentos ruins, desafiadores. Ora, dificuldades, obstáculos, ora, felicidade, alegria, paz. Isso é o fluxo natural da vida, gente. Quando eu entendo isso, eu saio dessa coisa da lamentação, da dúvida e desse mundo de sofrimento. Eu me liberto disso. Por isso a terra da luz é eternamente tranquila. Mas então o que é a verdadeira felicidade?
é exatamente a terra da luz eternamente tranquila. Isso é o que? É uma postura no meu comportamento enquanto budista. A minha prática me proporciona isso. E a postura muda. Para da lamentação, para de reclamar, para de duvidar. Começa a acreditar de forma convicta, inabalável, de que eu vou transformar todos os aspectos da minha vida, seja eles quais forem. Isso é estar dentro da terra da luz tranquila. Embora o mundo externo dá o quê? Um caos, um problema, sofrimento, angústia, medo, depressão, ansiedade. Eu estou fora. Eu não estou contaminado. Por quê? Porque eu consegui olhar para dentro. Eu consegui abrir minha mente. Eu consegui revelar esse estado de vida do Buda. Eu consegui iluminar minha mente. Eu não sigo mais esse fluxo externo disso que eu acabei de descrever. Eu simplesmente avanço. Eu simplesmente me transformo e continuo transformando. Eu simplesmente aprofundo a minha felicidade, aprofundo a minha fé. E, consequentemente, eu vou ajudando as outras pessoas a fazerem o mesmo. Por isso que fala no budismo nosso o Bodhisattva da Terra. Bodhisattva é essa pessoa que conduz as outras pessoas à felicidade absoluta. E por que emergido da Terra? Porque ele sai desse mundo sarra, que eu havia falado no começo. Ele rompe com esse sofrimento, ele rompe com essas angústias, com essas ilusões, com esse medo, com essas dúvidas. Ele rompe com tudo isso, emerge desse mundo sarra de sofrimento e vai para a terra da luz eternamente tranquila e vai conduzir todas as pessoas para esse local, a terra da luz eternamente tranquila. Esse é o Bodhisattva, essa é a nossa missão, essa é a prática completa. Primeiro eu transformo o meu interior, evidencio esse estado de Buda, eu vivencio nessa terra tranquila. Em seguida eu vou ensinar as outras pessoas a emergirem também desse sofrimento que se resume à vida delas, para que elas também possam entrar, conhecer, vivenciar e fixar nessa terra da luz tranquila, que é o interior da vida das pessoas também. Então é fazer do local em que se vive no momento, aqui onde eu me encontro, essa terra de vitória. Não importa se essa terra não tem oportunidades, não. Não importa isso. O que importa é o olhar que eu dou para essa situação. Eu não estou mais iludido com isso. Se não tem oportunidade, eu vou criar essa oportunidade. Né? Se está todo mundo sofrendo, eu vou mudar essa situação de forma convicta. Por quê? Porque eu vivo numa terra da luz tranquila. E todas as pessoas também irão viver a terra da luz tranquila. E eu vou fazer isso como minha missão. Ensiná-las a entrar nesse mundo da terra da luz tranquila. Essa é a minha missão. Então, ao recitar o Nam-myoho Renge-kyo, você descobre estar vivo, entusiasmado, renascido para si mesmo e pronto para enfrentar as dificuldades. É reconhecer o bem e o mal e agir com vigor para mudar a realidade das coisas. Esse é o mundo ideal, a terra da luz tranquila. Começa comigo mesmo. Então, o primeiro passo sou eu que vou dar a determinação. Eu vou transformar essa questão. Chega. Eu vou transformar isso. Eu vou sair desse mundo lamacento e vou brilhar de dentro para fora, como a flor do lótus. Igualzinho a flor do lótus. E ao fazer isso, eu vou dar flor e fruto ao mesmo tempo. Flor, esse novo Getúlio, renascido.
brilhante, exuberante, totalmente transformado, com a mente iluminada, fora das ilusões, fora do sofrimento. Essa é a minha flor. Então todo mundo está vendo essa mudança aqui. E ainda vou gerar frutos, ensinar isso para as outras pessoas. Entendeu? E aí o que vai acontecer comigo? A fusão microcosmo com macrocosmo. Ou seja, aquele Getúlio, o eu menor, que só lamentava, que só reclamava, que tudo na vida era eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta, para um Getúlio convicto, positivista, otimista, vencedor. Isso é o que? A terra da luz eternamente tranquila. Então eu saí desse mundo sarra, de sofrimento, de dificuldade, eu rompi com isso. Mas essa ruptura, pessoal, não quer dizer que eu rompi com o externo, né? Que eu vou me enclausular em casa e ficar lá. Não. O romper aqui é com esse mundo sarra que havia dentro de mim, que dominava a minha mente e que enfraquecia meu coração. É esse mundo sarra que eu vou romper. Por isso que falei, não vou deixar me contaminar. O mundão continua, com guerras, com impasses, com sofrimento, com ansiedades, com depressão, ele continua. Eu é que não estou mais contaminado. Entendeu? Eu é que não estou mais contaminado. E eu vou fazer com que as pessoas também percebam isso que eu percebi. E que lutem para transformar o seu interior. Essa é a minha missão. Agora vocês imaginam, se todas as pessoas começarem a fazer, através da minha ajuda, essa transformação que eu fiz, é óbvio que o mundo inteiro vai entrar em paz. Isso é óbvio. Por isso que a minha missão, ela é nobre. Eu tenho que ensinar as outras pessoas a conhecer, a entender e a viver nessa terra da luz tranquila, independente das circunstâncias externas. Tá? Independente das circunstâncias externas. Isso é a terra da luz eternamente tranquila. Como é que eu chego nisso? Simples. Eu tenho que seguir o caminho do meio. O que é o caminho do meio? Bom, o caminho do meio é quando eu percebo três grandes verdades. A primeira, a verdade da não substancialidade. A segunda, a verdade da existência imutável. E a terceira é o caminho do meio propriamente dito. Então vamos lá. Se eu unificar essas três verdades, eu chego num denominador comum. O caminho do meio propriamente dito. Então vamos lá. Primeiro, a verdade da não substancialidade. Nada nesse mundo tem uma substância. Tá? Substância aqui é o valor que eu dou para as coisas externas da minha vida. O que as pessoas falam ao meu respeito? Eu não tenho que procurar valor para isso, eu não tenho que dar substância para isso. Entenderam? O que está acontecendo no mundo? Guerras, impasses. Eu não tenho que dar peso para isso, eu não tenho que dar substância para isso. As guerras, os conflitos, nada mais é do que mentes escurecidas, iludidas das pessoas que dirigem os respectivos países que estão em guerra. Então como é que eu vou dar peso para uma escolha que foi os dirigentes de respectivos países que fizeram optar pelo conflito, pelo impasse, pelo não diálogo? A mente iludida é deles, não é a minha. Então eu não posso ficar procurando valor. Isso é uma verdade, gente. Não posso substancializar o que está fora de mim.
A verdade da existência provisória, mutável, é outra verdade. Tudo muda, tudo. Pode até demorar, os imediatistas de plantão, mas acaba, encerra. É assim com a nossa vida. A vida que eu falo, essa é a existência de Getúlio, tá? Porque a vida é eterna. A existência do Getúlio tem um fim, mas a vida, a entidade Getúlio, ela é eterna, tá? Então, se eu sei que isso é provisório, então o Getúlio vai ficar aqui um tempo provisoriamente, eu também paro de sofrer, porque eu entendi que a vida Getúlio é eterna. Então não tem por que eu ter medo da morte. Vocês entenderam a sutileza? O Getúlio, esse que vos fala, tem um fim. Mas a vida, não. Então eu continuo. Então quando eu encontro e uno essas três verdades, vem a terceira, o caminho do meio. Não me interessa para mim quem é que começou a guerra, quem começou o impasse, quem não quis conversar com ninguém. Não me interessa isso. E também não me interessa eu ficar sofrendo porque um dia eu vou morrer, um dia eu vou ficar doente, um dia vai acontecer isso, um dia vai acontecer aquilo. Não adianta. Isso não são verdades. As verdades, meu caminho do meio, que é o quê? O meu interior. Eu tenho que sair dessa questão de procurar valores fora e dessa coisa de sofrer por antecipação ou me apegar a um passado que já existiu e não existe mais e seguir no meu caminho do meio, rumo à minha felicidade, rumo à minha transformação. Então toda aquela agonia, aquela depressão, aquela angústia se dissipa. Por quê? Eu descobri que não precisa ficar valorando, substancializando essas coisas. E também entendi que tudo tem um fim. Tudo tem um fim. Então eu tenho que seguir o meu caminho, que é o do meio. Não precisa ficar levando a coisa ao extremo. Vá pelo meio, o caminho correto. Por que eu sei que é o caminho correto? Porque eu estou olhando para dentro. Eu não deixo mais influenciar pelo externo. Por quê? Porque o externo é só substância e imutabilidade das coisas. O caminho do meio não. É o meu verdadeiro eu. Esse é eterno. Então não tem por que eu me preocupar. Esse é o caminho do meio. Então, seguindo das três verdades. Qual que é a visão que Buda, Nichiren Daishonin sobre o caminho do meio? Aqui está falando. No escrito, atingir o estado de Buda nessa existência, o Buda Daishonin apresenta o caminho do meio. Ele declara: a vida é uma realidade que transcende palavras e conceitos, de existência e não existência. Então, para Nichiren Daishonin, o Buda original dos últimos dias da lei, a vida não se resume a existência e não existência. Ela não se resume a isso. Ela é para além disso. Ela é eterna. É uma realidade fundamental. Descobrir que a vida é eterna é a realidade fundamental. É isso, pessoal. Nós temos que entender esse ponto, que é primordial. A vida é eterna. Tá? A vida é eterna. Fala, Chibiu. Grande abraço. A vida é eterna. A minha existência tem um fim, mas a vida é eterna. Então, essa é a realidade fundamental. Enquanto eu não entender isso, eu não vou conseguir me libertar dessa ilusão, dessa escuridão. Eu não vou ter esse entendimento mais aprofundado sobre a vida. Quando eu me refiro à vida, não é a minha vida, é a vida propriamente dita. É isso que nós temos que entender. A vida propriamente dita. E não a minha vida. Minha vida eu já descobri, eu vou morrer um dia, gente. Isso é fato.
mas a vida é eterna. Então você vê que é sutil a questão aí. O debate é sobre isso, a vida e não a existência pessoal. É sutil, você não percebe. As pessoas confundem isso. Bom, assim, o caminho do meio tem como base o esforço contínuo para abandonar o sofrimento e viver plenamente. Isso é o caminho do meio. É isso. É sair desse sofrimento. É sair desse sofrimento, dessa ilusão, dessa escuridão. E revelar o quê? Essa vida plena, feliz, livre de sofrimento, livre dessa ignorância. Evidenciar apenas o estado de Buda, a plenitude, a iluminação, o fim da ilusão. É isso, o caminho do meio é isso. Por isso, o caminho do meio, eu vou percorrer esse caminho do meio sem a influência externa e entendendo que tudo é mutável, mutável, um dia muda. E seguir por esse caminho do meio, porque eu descobri que a vida é eterna. Pronto, eu me livrei. Só vou seguir o meu caminho. Isso é a felicidade plena, absoluta. O presidente Quedo explica sobre o caminho do meio. Trata-se de um forte desejo de manifestar uma sabedoria que gera felicidade. É perceber que é possível viver encontrando o equilíbrio onde as pessoas enxergam o impasse ou o conflito. Foi o que eu falei. O caminho do meio é para isso. É para sair desses impasses. É para sair desses conflitos. É viver essa vida equilibrada. Nem tanto A, nem tanto B. Equilíbrio. O tal, o caminho. Muito profundo. Muito profundo isso. E ao caminhar sobre esse caminho do meio, eu vou chegar onde? Na minha felicidade absoluta. Sem dúvida, sem medo. Longe de covardia. Longe da ira, da estupidez, do ódio, da arrogância. Eu me liberto disso tudo. Seguindo. A história do budismo tem um objeto que gera muitas interpretações. Qual objeto é esse? O caminho do meio. E esse caminho do meio é transcender, é reconciliar a dualidade da característica dos pensamentos. Então, meus pensamentos são, horas eu tenho pensamentos bons, horas eu tenho pensamentos ruins. O caminho do meio proporciona eu conciliar isso. Perdi alguma coisa material. Qual que é o meu pensamento natural? Negativo. Por que que isso aconteceu? Não deveria ter acontecido. Eu não merecia passar por isso. Quando eu ganho bem material, conquisto algo, eu sou foda, eu me esforcei, eu fui uma pessoa disciplinada, eu mereci, é sucesso, eu sou fodão, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é essa a questão. A questão é o que eu vou fazer diante da situação de vitória e de uma derrota, de um insucesso, da manifestação de uma maldade. Como que eu vou lidar com isso? Isso é conciliar. Isso é caminho do meio. Então, se eu tive uma vitória, ótimo. Eu me esforcei para isso. E está tudo certo. Como poderia ter dado o quê? Um insucesso. Isso é fato. E quando pintou o insucesso, a dificuldade apareceu, a perda surgiu. Eu já sei que é o quê? Manifestação da maldade, manifestação da escuridão. Por quê? Porque eu já entendi o que move o universo é essa dinâmica. Ora luz, ora escuridão. Ora luz, ora escuridão. Ora luz, ora escuridão. Então, se eu tive uma vitória, e baseado nessa verdade, que tudo é mutável, o que vai acontecer? Se eu não prestar atenção, se eu não for vigilante, diligente,
eu posso entrar numa derrota na próxima esquina. A mesma coisa quando acontece uma coisa desfavorável, uma dificuldade. Se eu estou em dificuldade, se eu me fortalecer, se eu seguir nesse caminho do meio, na próxima esquina é a vitória. Na próxima esquina é a mudança. Por quê? A verdade tudo é mutável nessa vida. Pronto. Isso é o caminho do meio, gente. É eu saber lidar de forma serena, tranquila, com as coisas boas e com as coisas desafiadoras da nossa vida. Seguindo. Então é buscar um modo de vida que possa conceder maior valor à existência humana. O que é conceder um maior valor à existência humana? Eu me sentir feliz, pleno. Isso é uma valorização da minha vida. Eu jamais vou pensar em eu mesmo tirar a minha vida, porque eu estou vivendo a plenitude da minha vida. Eu consigo vencer as minhas batalhas internas e externas o tempo inteiro. Ora serão batalhas perdidas, ora serão batalhas vencidas. E a guerra continua, gente. A guerra continua. A guerra continua. A guerra continua. É isso. E também ajudar a aliviar o mundo de sofrimento, ou seja, ajudar as outras pessoas. Esse meu comportamento de, na hora das vitórias, eu me comporto diligente, coeso, sabendo que na próxima esquina pode acontecer uma dificuldade, uma perda. E na hora da derrota, essa convicção, essa certeza, esse fortalecimento para encarar a dificuldade. Esse comportamento, essa postura minha, irá ajudar o quê? A aliviar o sofrimento das pessoas que estão ao meu redor. Porque tá vendo, pô, Getúlio, caramba, bicho, o cara tá atravessando uma doença, mas ele tá ali, firme, tocando a vida normalmente, como se não estivesse doente. Pô, Getúlio tá passando por dificuldade financeira, mas ele não se deixa abalar, ele tá sempre ali, incentivando, ajudando, conversando com a gente, mostrando o melhor caminho, sempre otimista, sempre feliz. É isso mesmo. Isso é aliviar o sofrimento. As pessoas começam a nos ver como uma pessoa confiante e que passa confiança. Uma pessoa que aconteça o que acontecer, continua vivendo. É uma pessoa que não se lamenta, que não fica procurando substancializar as coisas. Então as pessoas percebem isso e se aliviam do sofrimento. Pô, se Getúlio consegue, eu também consigo. Ou então, Getúlio tem razão, não adianta eu ficar lamentando, não adianta eu ficar sofrendo, não adianta eu ficar substancializando coisas que não existe substância, não existe valor. Como é que Getúlio ensinou? Eu tenho que olhar para dentro. Como é que Getúlio ensinou? Eu tenho que percorrer o caminho do meio. Como é que Getúlio falou? Eu tenho que me equilibrar. É isso, gente, caminho do meio, é isso. Seguindo, a vida de Sakyamuni é uma interpretação do caminho do meio, entre os dois extremos. Exatamente, Sakyamuni foi príncipe que abriu mão de tudo e foi para o outro extremo. Teve uma vida dedicada ao asceticismo, o isolamento, para buscar o quê? A iluminação, para buscar o quê? O entendimento do que ele estava procurando. Por que as pessoas sofrem? Com o nascimento, com o envelhecimento, com a doença e com a morte. Por que as pessoas sofrem por isso? Então ele abandona a fortuna, um extremo, e vai para o outro extremo, uma prática isolada para entender isso, onde ele colocou em risco a vida dele. Por quê? Porque ele começou a privar do sono e da alimentação. E aí ele percebe o quê? Que esse sofrimento nada mais é do que o quê? O não entendimento de que a vida é dual. Luz, treva. Medo, coragem. Vitória, derrota. E o que move isso? Essa lei mística,
Myoho Renge-kyo. Foi isso que Sakyamuni detectou. Atingiu a iluminação. Vamos lá. Então, com a profunda determinação para entender isso que eu acabei de falar, por que as pessoas sofrem com o nascimento, com o envelhecimento, com a doença e com a morte, ele então despertou para essa verdade, a eternidade da vida. A vida é eterna, gente. Então ele despertou para isso. A iluminação consiste quando eu entendo que a vida é eterna. O fluxo natural do universo é isso. É essa batalha da luz contra a escuridão, da ilusão contra a iluminação, da doença contra a saúde. É isso. E isso é eterno. Isso não vai. Por isso que tudo é imutável. Tudo é imutável. A única coisa que não é imutável é essa lei que rege isso em tudo. A lei do Nam-myoho Renge-kyo. Foi isso que Sakyamuni descobriu. Vamos lá. Então, Tiantai, através dessas três verdades, esclareceu a interpretação do indivisível entre o físico e o espiritual, o princípio da inseparabilidade do corpo e da mente. Esse princípiozinho, ele é um pouco complexo para entender. A inseparabilidade do eu e do meio ambiente. Esses dois princípios, praticamente, um explica o outro. Se eu inverter aqui o eu e o meio ambiente, eu consigo entender o corpo e a mente. Ambos inseparáveis, né? Esse princípio. Ambos são inseparáveis. Então, como que se dá isso? Bom, existe o corpo e a mente. Dois, porém, um. O Getúlio, que tem a mente e o corpo. Só tem Getúlio, não tem outra pessoa. Porém, ele tem um corpo e a mente. Isso é a inseparabilidade. Quando eu fico na substancialidade, que não existe, e na imutabilidade, na mutabilidade das coisas, quando eu unifico, sai o quê? O caminho do meio. Corpo, mente. Quando eu unifico, sai Getúlio. É isso que o princípio revela para nós. A mesma coisa, num amplo maior, eu, Getúlio, uno, corpo e mente. E agora eu, Getúlio, com o que está aqui fora. Nós somos inseparáveis. Por quê? Porque o meio ambiente que eu estou inserido, que é esse mundo de sofrimento, de dúvida, é a oportunidade para mim transformar meu interior. E dessa fusão de Getúlio com o meio ambiente surge o quê? O Getúlio iluminado. O Getúlio da felicidade plena. O Buda, o estado de Buda do Getúlio. Está vendo como é que é esse princípio? Dois, porém um, para revelar o essencial. Dois, porém um, para revelar o essencial. Seguindo. De forma similar, Tiantai Daishonin descreveu a vida como a expressão da harmonia das contradições. Está aqui. Acabei de falar. É nas contradições que a vida se harmoniza. O meu sofrimento com a minha alegria, eu tenho que harmonizar isso. Eu não posso ficar o tempo inteiro na euforia e nem o tempo inteiro na depressão. Eu tenho que harmonizar isso. Como é que eu harmonizo isso? Quando eu ver que eu estou entrando na depressão, o que eu faço? Eu me fortaleço. Eu oro. Eu me esforço para voltar para a alegria. Quando eu estou muito alegre, o que eu faço? Eu me fortaleço. Eu luto contra essa alegria, porque eu sei que tem um tempo. Isso é mutável. Logo, se eu não prestar atenção, se eu não for diligente, eu volto para a depressão. Então eu consigo equilibrar isso, harmonizar isso. Eu me liberto desses sentimentos. Na hora da tristeza, esforço. Na hora da alegria, esforço e diligência. Por quê? Eu sei que ambos são imutáveis.
desculpa, são mutáveis. Alegre demais vai gerar uma depressão. Triste demais vai gerar uma alegria. Basta eu me esforçar, ou seja, eu conseguir equilibrar as contradições. Através do quê? De uma prática diligente, de uma prática equilibrada, de uma prática do caminho do meio. Então, Daishonin sustenta que os seres humanos possuem um enorme potencial, que é essa condição de Buda que eu estou explicando, e que ambos podem ser manifestados em meio à confusão e às dificuldades. Então, esse potencial que existe dentro da gente, ou seja, o estado de Buda, ele pode ser manifestado agora, aqui, nesse momento, mesmo nessas dificuldades, mesmo nesses impasses, mesmo nesses conflitos, sejam eles internos ou externos, eu posso manifestar esse potencial meu. Eu vou transformar isso e começo a agir para transformar isso. Isso é o meu potencial. Eu vou agindo, eu vou movimentando, eu vou fazendo essa mudança. Quando eu consigo fazer a mudança, eu evidencio o estado de Buda. Então, tanto o potencial que está lá latente, quanto o estado de Buda que também está latente dentro de mim, são ativados graças ao externo. A dificuldade, o sofrimento, o medo, a angústia que me tirou dali. Por isso, a inseparabilidade do eu e do meio ambiente, porque é nesse meio ambiente em que eu tiro as forças internas, interiores, para vencer a dificuldade. A mesma coisa a mente e o corpo. É dessa mente iludida que o meu corpo, através da minha voz e da minha fé, vai iluminar essa mente e tornar essa pessoa iluminada. Interessante. Seguindo. E esforçando para fazer deste princípio o orientador de minhas ações, buscar o caminho do meio. Então, esse princípio, caminho do meio, eu começo a colocar ele na minha vida. E, baseado nisso, as minhas ações serão baseadas nisso. Então, pintou uma tristeza, a ação minha, vou mudar, porque eu sei que isso vai mudar a qualquer momento. Mas eu não posso ficar esperando essa mudança cair do céu. Eu tenho que ser a mudança. O caminho do meio. Uma alegria, uma grande conquista material, a mesma coisa. Isso é passageiro, eu posso perder a qualquer momento. O que eu faço? Sigo. Eu não me iludo com essa vitória, eu não me iludo com esse ganho. Eu sigo no caminho do meio, me fortalecendo para a hora que eu perder, porque eu vou perder, ou vai acontecer algo adverso, eu estarei fortalecido para vencer. Então, essa é a minha ação agora, vai ser movida por isso, por esse caminho do meio. Seguindo. Então, o caminho do meio está ligado à revolução humana, ou seja, essa mudança interior. Eu só consigo fazer essa mudança interior quando eu começo a percorrer esse caminho do meio. Eu paro de substancializar o externo e entendo que tudo que ocorre na minha vida é mutável. Vai mudar a qualquer momento. Para que ela ocorra, cada um de nós deve avaliar nossas atitudes, o modo de pensar, o modo de agir. É abandonar os apegos, é não se preocupar exageradamente com status, com fama, com fortuna, conviver em função das pessoas ou preso ao passado. Foi o que eu disse. Então, o caminho do meio consiste em não me preocupar com status, com a fama, com a fortuna, nem viver em função das pessoas. Que eu preciso que A me valide, B reconheça meu esforço, C venha falar comigo. Não. E nem o passado. Eu já tive tal carro, eu já morei em tal bairro, Não, isso já passou. Eu não posso ficar pegado a isso, já passou, não vai voltar. Eu perdi. E eu sei que a vida é perdas e ganhos. Então, se eu perdi, eu vou transformar, eu vou recuperar. É isso. O caminho do meio é isso. Eu não posso ficar apegado e nem me iludir com fama, com fortuna.
o status, eu tenho que seguir com a minha essência, o Buda. E a minha missão, aliviar o sofrimento deste mundo sarra. Com relação ao caminho do meio, as pessoas tendem a acostumar com a situação em que vivem e acabam caindo na rotina. Olha aí, ó. Ah, conquistei XYZ. O que eu faço? Agora eu só vou conservar. Quando eu faço isso, eu me apego. Isso é um risco. Porque se eu perder, lascou. A mesma coisa é quando eu estou no extremo sofrimento ou numa dificuldade violenta. Eu me entrego para aquela situação. Eu não vou fazer nada porque não tem nada para fazer. Ah, está muito difícil. Ah, eu não consigo transformar. Então, eu me abandonei, eu desisti. O caminho do meio proporciona isso. Na hora da dificuldade, vou vencer. Na hora da vitória, do sucesso, eu não me iludo com isso. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, mutável, vai mudar. Seguindo, buscando proteger aquele que já conquistou. Contudo, há momento, uma grande inovação se faz necessária. Está aí. Esse é chave. Chega um momento na nossa vida que é necessário mudar, inovar, avançar. Tanto numa grande vitória, numa grande conquista, quanto numa grande dificuldade, num grande obstáculo. Tudo, de novo, externo. Oportunidade para avançar, para transformar, para mudar meu interior. Então, se eu conseguir um grande sucesso, um status, uma fama, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar isso ao meu favor. Como? Vou pegar essa fama e ajudar as pessoas, fazer palestra, divulgar essa prática que eu faço, esse budismo. Se eu atingir um status, eu vou falar que foi a essa prática que eu cheguei aqui. Os momentos mais difíceis, mais escuros da minha vida, foi essa prática que me impulsionou a chegar nesse sucesso. Então, eu vou aliviar as pessoas, dizendo, se eu conseguir, vocês também conseguem através dessa prática. Isso quando tiver ganhos. Quando tiver perdas, eu vou mostrar a veracidade dessa prática, eu vou mostrar a força do Nam-myoho Renge Kyo e vou sair dessa situação e serei a prova real para as pessoas que estão sofrendo que na dificuldade também se transformam. É isso. Caminho do meio é isso. É mostrar, é aliviar para as pessoas que tanto na vitória quanto na dificuldade eu consigo transformar minha vida. Por quê? Porque tudo é meu interior, tudo depende de mim, não depende de nada no externo. Tudo sou eu. E então eu vou abrir uma nova fase na minha vida. Mas tudo isso, pessoal, tem que ficar claro. Requer paciência. É um processo. Isso não se dá do dia para a noite. Tá? É um processo. É um eterno exercitar a mente, o corpo e principalmente o coração. Por isso que é um exercício. Transformar mentalidades, transformar o coração, transformar o corpo de uma obesidade para um corpo atlético, paciência. Uma mente iludida para uma mente iluminada, paciência. Um coração sujo, peludo, para um coração limpo, puro, paciência. É um processo. Eu tenho que seguir pelo caminho do meio. Tudo isso é para dizer o quê? É que eu consigo ver o eu
claramente, sem fantasias, sem ilusão. Eu sou isso, beleza. Eu vou chegar naquilo, através do caminho do meio. Entretanto, ao acreditarmos que esse eu, que conquistou isso, que conquistou aquilo, que é famoso, isso é imutável, é um erro muito grande. É um erro muito grande. Tudo é mutável, inclusive eu. E aí isso vai gerar o quê? Apego e, consequentemente, um problema quando eu perder tudo isso. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu achei que eu era. Isso ia perdurar na vida toda. Que é o que a maioria das pessoas pensa. Quando consegue uma conquista, seja ela material ou relacionado a riquezas materiais, acha que aquilo vai ser para sempre. E se apega a essa ideia. E aí quando a dificuldade, o problema aparece, a pessoa se entristece, a pessoa se enfraquece, a pessoa se ilude com aquilo. Por quê? Achou que era imutável aquela situação e ia durar para sempre. Tudo é mutável. A segunda verdade, tudo é mutável. Por que que a pessoa ficou presa nessa questão que achava que tudo era imutável, era para sempre? Porque ela esqueceu da primeira verdade, a substancialidade. Ela deu muito valor a coisas que não têm valor. Falando valor interno, tá? Valor interno. No sentido desapegar. Não é que coisas materiais não fazem sentido. Lógico que fazem. Conforto é muito bom. Dinheiro na conta é ótimo, é excelente. É excelente. Mas como que eu lido com isso? Esse é o segredo. Como um apego exagerado ou como um momento para que eu possa celebrar, para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa viver uma vida comum, só que com um conforto. Não privar não me privar de... Falou, Chubi, um abraço. Não me privar dos prazeres da vida. Eu só não posso ficar preso nisso, iludido nisso, achando que isso vai durar para sempre. Não, não, não. A mesma coisa é quando eu estou do lado de lá, no sofrimento extremo, na dificuldade extrema. Eu tenho que me fortalecer também para transformar essa situação, porque eu sei que ela vai transformar. Por quê? Tudo é imutável. É isso. Esse é o caminho do meio. É quando eu paro de valorizar as coisas externas, substancializar as coisas externas e entender que tudo é mutável, tudo muda. Tudo muda. Seguindo. Então, eu tenho que confiar no meu verdadeiro eu. Eu tenho que levantar novamente com a determinação que encontrará a solução do impasse. Então, pintou a dificuldade? Levanta. Vou vencer. Vou sair dessa situação. O que é isso? É acreditar no meu verdadeiro eu. É determinar. É achar a solução numa coisa que parece que não tem solução. É sair do impasse. É sair dos conflitos. E isso é um coração desafiador. Eu me desafio a transformar essa situação. Eu me desafio e eu vou vencer. Por quê? Porque eu estou me desafiando. Eu saio da passividade e vou para a atividade, para a ação. Estamos seguindo. Pessoas que não desistem, que lutam até o fim. Isso é reafirmar o caminho do meio, a realidade atual. É a convicção do momento da virada. É a construção do cenário mais positivo. Pessoal, é isso. O caminho do meio é isso. É essa convicção. É essa certeza da mudança. É essa certeza que eu vou vencer. Cedo ou tarde, eu vou vencer. Era isso, pessoal. Obrigado. Valeu. Um abraço.